Olá! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema locomotor, garantia de movimento. É responsável pela sustentação, locomoção, movimentação do corpo humano, a proteção de órgãos internos, armazenamento de minerais e íons e produção de células sanguíneas. Ele corresponde a um conjunto de sistemas que trabalham de forma integrada para que haja a realização dos movimentos. Na verdade, o fato é que o corpo não para. Mesmo quando estamos sentados ou em repouso, os alimentos estão se movimentando dentro de nós. O sistema locomotor compreende da ação de dois grupos muito importantes. O sistema muscular, que nós já vimos, e o sistema esquelético. O sistema muscular é composto por músculos que estão envolvidos na nossa movimentação, locomoção e funcionamento de órgãos. Eles são constituídos por fibras musculares denominadas de miócitos. Então, mio vem de músculo e esses citos vem de células. Então, são células musculares. E essas células musculares, elas estão divididas em três variedades, né? O tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado, ou chamado também de tecido muscular liso. Dentro da fibra muscular estão as miofibrilas, que são as proteínas responsáveis para a contração muscular. E essas miofibrilas são elas, a actina e a miosina. A actina é uma fibra proteica mais fina, que desliza sobre a miosina no momento da contração muscular. E a miosina é uma fibra mais grossa, mais espessa do que a actina. Então, para que o músculo faça esse papel de contração muscular, é necessário que a actina ela se deslize, tá, pela miosina. Então, tem que haver um trabalho integrado dessas duas miofibrilas. Músculo estriado esquelético apresenta maior distribuição. Apresenta contração voluntária, ou seja, a gente é que manda ele se contrair ou ele relaxar. São formados por fibras fusiformes multinucleadas. Então, fusiformes são aquelas mais alongadas e cheias de núcleos. Essa figura que está aí na parte de trás do slide é um tecido muscular estriado esquelético. Esses pontinhos mais escuros são o núcleo dessa fibra, tá? Então, dá pra gente ver que ela tem muitos núcleos, tá? Ela é responsável pela nossa locomoção, por nós andarmos, tá? Variam de forma e tamanho de acordo com a localização e a função que desempenham. Ligam-se ao esqueleto por meio de tendões, que são estruturas fibrosas formadas por tecido conjuntivo denso. Fixações musculares são pontos onde ocorre a união do esqueleto com os tendões. Então, quando a gente vê um ossinho e esse osso tem um tendão ali colado a ele, a gente diz que aquilo ali é um ponto de fixação muscular. O músculo estriado cardíaco possui estrias com um ou dois núcleos centrais. Possui contração involuntária e ritmadas, alta capacidade de contração e ele é apenas encontrado no órgão que é o coração, por isso que é estriado cardíaco, tá? A gente não encontra esse tecido em nenhum outro local. Músculo liso é encontrado nas vísceras. Vísceras seriam os nossos órgãos internos. Tem movimentos involuntários e de contração mais lenta, ou seja, eu não posso comandar esses movimentos que tem dentro dessas minhas vísceras. Suas células possuem apenas um núcleo, então elas são uninucleadas, responsáveis pelos movimentos chamados de peristaltismos. Quando nós vimos o sistema digestório, nós vimos que há esses movimentos peristálticos no intestino, que eles são provocados para fazer com que o alimento percorra todo o trato digestório. Então, esses movimentos são chamados movimentos peristálticos. E quem faz é o músculo liso, ou músculo agranular. Então, está presente no estômago, no intestino, no útero. Então, quando as meninas menstruam e ficam ali com cólica, quem causa essa contratura muscular
na parede abdominal é esse músculo liso, tá? E também nos pulmões. Contração muscular e fadiga. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito comum uma pessoa que nunca praticou uma atividade física ou foi numa academia, ela querer ir pela primeira vez e ao invés dela começar com os pezinhos de 1 quilo para o corpo e se acostumando, ela quer logo pegar 10 quilos, ela quer logo ficar marombada. E aí o que é que acontece? No dia seguinte ela não consegue voltar para a academia, porque está com os músculos muito doloridos. Então, isso acontece porque houve uma fadiga. Aquele músculo ele foi exercitado de uma forma aonde levou ele à exaustão. Ele ficou cansado, tá? E esse cansaço muscular vai causar justamente essas dores localizadas naquele grupo de músculo que foi trabalhado. Então, se eu trabalhei muito a parte de braços, membros superiores, eu vou ficar com a região dos membros superiores muito doloridos. Se eu trabalhei músculos inferiores, que são pernas, eu vou ficar muito dolorida. Então, certo seria essa pessoa começar uma atividade física de um jeito mais leve e, com o passar do tempo, ela ir aumentando o grau de dificuldade ou aumentando o peso, tá? Então, bora ver o que é que diz aqui. A contração muscular é resultante do conjunto de músculos que trabalham em conjunto para que haja a realização de um trabalho. Ou seja, eu estou falando aqui com vocês, os músculos da minha face estão trabalhando, estão fazendo com que eu consiga pronunciar todas as palavras. O meu cérebro está funcionando para que o meu sistema nervoso central mande as informações para a minha boca para eu poder vocalizar o que eu quero dizer para vocês. Eu estou aqui, ó, movimentando as minhas mãos. Então, tudo isso são músculos que estão sendo comandados pelo meu cérebro, tá? Então, quando a gente fala que é um conjunto de músculos que trabalham, é porque para realizar esse movimento de abrir e fechar a mão, eu preciso que o meu cérebro mande a ordem para o meu braço, para toda a extensão do meu braço, que tem músculo, chegue na musculatura que eu quero movimentar, abrir e fechar, e dar o comando para que ele faça o movimento. Então, se não houver essa integração, se eles não trabalharem em conjuntos, eu não vou conseguir realizar o meu movimento com exatidão. Eu vou ter aqueles movimentos, como é que eu posso dizer, travados ou até mesmo limitados. Eu não vou conseguir fazê-los da forma que eu gostaria de realizar, tá? Então, para que ocorra a contração muscular, o músculo precisa de cálcio e uma fibra capaz de armazenar energia. Então, o nome dessa fibra é adenosina trifosfato, porque ela tem 3 átomos de fósforo, tá? Fazendo parte da sua composição. Agora, eu não vou me aprofundar nessa sigla com vocês, mas futuramente nós vamos ver essa adenosina trifosfato, ela fazendo parte de outras contrações musculares e também de outros tecidos, tá bom? Então, por enquanto, é só vocês saberem o significado do ATP. A adenosina é o A, o T vem de tri e o P vem de fosfato, porque o fósforo na tabela periódica, o símbolo do fósforo na tabela periódica é a letra P, tá certo? Então, ó, a fadiga ocorre quando o músculo é trabalhado e não recebe a quantidade necessária de oxigênio para suprir a necessidade da fibra muscular. Vocês sabem que todas as nossas células, elas precisam de oxigênio para desenvolver com maestria todas as suas capacidades. Então, para que uma célula faça o processo de fotossíntese, ela precisa de oxigênio. Para que o nosso coração bata, ele precisa de oxigênio que é mandado pelo sangue. Então, a mesma coisa acontece. Quando eu começo a trabalhar um grupo muscular e esse grupo muscular não recebe a quantidade necessária de oxigênio, ou seja, eu não estou respirando de maneira exata, eu estou sobrecarregando aquele músculo, então eu vou ter justamente a fabricação dessa fermentação lática, tá? Devido à ausência do oxigênio, o que vai me provocar dor e o cansaço muscular, também chamado de fadiga, podendo ocorrer contrações
que a gente chama de cãibras. Então, eu posso ter cãibras muito doloridas, o que vão me impossibilitar de realizar determinados movimentos por um determinado período de tempo, tá? Então, por isso que é importante quando a professora de educação física, tia Isis, manda vocês fazerem qualquer atividade física, ela manda vocês primeiro se aquecer, depois ela manda vocês respirarem pelo nariz e soltar o ar pela boca. Tudo isso não é frescura, é justamente para evitar que o músculo de vocês, ao realizar uma atividade física, entre nesse processo de fadiga, fazendo com que nas próximas aulas de educação física você não queira participar, porque está todo dolorido, tá bom? Então, tudo tem um quê, um porquê e um para quê. Aí a gente chega no sistema esquelético. O sistema esquelético que é constituído pelos ossos. E os ossos, eles têm associações com cartilagens, tendões e ligamentos. As cartilagens é um tecido esbranquiçado, duro e ao mesmo tempo elástico. Os ligamentos são estruturas constituídas por um tecido conjuntivo fibroso que liga um osso ao outro. E os ossos são estruturas rígidas, que unidas por juntas ou articulações formam o esqueleto. Então, o esqueleto tem como principais funções a sustentação corporal, a proteção de órgãos vitais. Como assim, professora? Bem, aqui na parte torácica da gente, no peito da gente, a gente tem um coração, a gente tem órgãos como os pulmões, a gente tem outras estruturas que, se não tivesse essa proteção óssea, quando a gente, por acaso, batesse em alguém ou batesse em algum objeto, a gente poderia furá-los, poderia danificá-los. E esses ossos terminam formando uma proteção contra esses impactos, tá certo? Então, tem função de reserva de cálcio, é por isso que quando ocorrem as fraturas, o osso rapidamente ele volta a ficar inteiriço, as fraturas elas desaparecem, porque o cálcio que a gente absorve na nossa alimentação, baseados em leites e derivados, terminam armazenando no osso, fazendo com que as células ósseas estejam prontas, preparadas para fazer uma divisão celular, caso eu necessite, tá? E também os ossos são responsáveis pela produção dos elementos sanguíneos, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Os ossos, eles têm várias classificações. No livro de vocês, ele pega principalmente os ossos curtos, tá? Que são esponjosos e de dimensões proporcionais à sua localização e função, como o calcâneo, que é o osso do calcanhar, os carpos e os tarsos. Carpos são dos dedos e os tarsos são dos pés. Os ossos longos, que são os maiores no comprimento do que na largura, eles são finos e longos. Estão na tíbia, ulna, rádio e fêmur. Tíbia e ulna nas pernas, rádio no braço, fêmur na coxa. Então, a coxa, o osso do fêmur, é o maior osso do nosso corpo, do corpo humano. Os ossos laminares, com formação achatados, laminares ou chatos, tá, gente? São quase que achatados, localizados paralelamente entre o ilíaco, a escápula e as costelas. Então, esses ossinhos que fazem parte aqui, ó, que auxiliam na nossa respiração, ele é um osso chamado achatado. E tem os ossos irregulares, que são as vértebras. No livro da gente, a gente não fala desses ossos aqui, não. Os sesamoides, os alongados e nem os suturais, nem os pneumáticos, tá bom? Porém, também são ossos que têm uma diferenciação na sua estrutura anatômica e a gente tem que colocar aqui. Não precisa nos aprofundarmos, tá bom? Articulações. Então, as articulações é quando são regiões onde ocorre a proximidade de dois ossos. Então, tá vendo aqui no próprio slide, dois ossos aqui se aproximando, e para evitar que um osso bata no outro, ocorra um choque entre eles,
nós temos as articulações que terminam promovendo um deslizamento mais fácil entre um osso e outro, realizando assim movimentos. Então, nós temos 3 tipos de articulações. Nós temos as móveis, naquelas articulações que a gente consegue fazer movimentos maiores, amplos, como é o abrir o braço, botar a mão para trás, esticar a mão para frente. Então, essa articulação aqui do ombro é que permite esse tipo de movimentação. Nós temos as articulações semimóveis, aonde os meus movimentos são mais limitados, ou seja, o dedo aqui, ó, só consigo abrir e fechar, não consigo dobrar, quebrar meu dedo, não consigo. Então, esses movimentos são limitados. E as articulações imóveis, no qual não apresenta movimento nenhum. Nós temos articulações na nossa cabeça chamadas de suturas, que é quando nós éramos bebês e os ossos do nosso crânio eles eram um pouquinho separados para facilitar a passagem pelo parto normal. Quando a gente vai crescendo, aquela regiãozinha que a gente chama de fontanela, né? Que é molinha na cabecinha do bebê, os ossinhos vão se fechando, a gente passa a não ter mais aquela parte mais mole. Em compensação, nós temos as suturas, que são locais onde mostram que aqueles ossos foram colados, tá bom? Foram suturados, como se fossem costurados. Então, essas são chamadas de articulações imóveis. Não apresentam movimentos. O esqueleto axial, na verdade, o esqueleto está dividido em axial e apendicular. O axial faz parte deles os ossos da cabeça, os ossos do tórax, que são as costelas, e a coluna vertebral. Tá? Então, esses ossos aqui, esse conjunto de ossos, faz parte do nosso esqueleto chamado de axial. Então, aqui você pode ver aonde está localizado e o nome desses ossos. Frontal, parietal, temporal, occipital, o zigomático, o nasal, a maxila, que é a parte superior, e a mandíbula, que é a parte inferior. E aqui nós temos as nossas costelas, aonde a gente tem aqui, ó, chamadas de costelas verdadeiras, elas estão soldadas, coladas aqui no manúbio, ou também chamado de osso externo. E nós temos as costelas falsas, que não são coladas aqui no externo, mas estão coladas uma nas outras, e as costelas flutuantes, que não estão coladas a nada, nem as outras costelas e nem no manúbrio, tá certo? E a nossa coluna vertebral, que está dividida em várias regiões. Vértebras cervicais, que são de 1 a 7, a gente usa C para dizer que é cervical. E um C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 para localizar a vértebra. As vértebras torácicas, que são 12, então as torácicas começam com a letra T, de T1 até a T12. As vértebras lombares, que são 5, então é L1 até L5. O sacro, que são 5 ossos fundidos, juntados no osso só. E o cóccix, que é esse ossinho aqui já na porção final da nossa coluna vertebral. Então, todos esses ossos fazem parte do esqueleto axial. Já o esqueleto apendicular, quem faz parte são os ossos dos membros superiores, braços, mãos, antebraços, e membros inferiores, tá? Como perna, coxa e pé. Então, esses são o esqueleto apendicular. São os ossos que formam o esqueleto apendicular. Além do esqueleto axial e do esqueleto apendicular, a gente ainda tem a cintura escapular, que é formado pelos ossos da clavícula, a escápula e o húmero, aqui mostrando para vocês. Então, a clavícula e a escápula. E a cintura pélvica, que é formado pelos ossos da bacia, o íleo, o isquio, a pubis, e aqui, ó, o sacro e o cóccix, que é aquela porção final
da coluna vertebral, tá? Então, só recapitulando. Esqueleto axial, formado pela cabeça, formado pelas costelas e pela coluna vertebral. Esqueleto apendicular, formado pelos ossos dos membros superiores, braços, e dos membros inferiores, pernas. Cintura escapular, formado pela escápula e pela clavícula. E a cintura pélvica, formada pelos ossos da bacia, íleo e pubis, ok? Lesões. Bem, a gente sabe que o sistema muscular é um sistema fundamental para a nossa locomoção e para a nossa realização de atividades esportivas. Então, são muito comuns as lesões acontecerem. Entre essas lesões, as mais comuns são as fraturas, que é onde ocorre o rompimento dos ossos, e essas fraturas elas podem ser classificadas como fratura exposta ou fratura não exposta. A fratura exposta é quando o osso sai de dentro da pele e vem para fora, tá? Então, a gente consegue ver o osso para fora do tecido corporal. E a fratura exposta não, a gente só consegue observá-la através do exame de raio-x, aonde mostra muitas vezes uma rachadura naquele osso, aonde a pessoa imobiliza o pé, o braço, a parte que foi lesionada, e espera aquele osso voltar a se juntar e depois ele pode continuar tendo uma vida normal. Nos músculos, as lesões à base de musculatura são as contraturas, chamadas também de contrações. O músculo se contrai de forma errada, provocando dor e rigidez. As distensões musculares, que é uma ruptura mais severa das fibras musculares. Então, a gente sempre vê uma pessoa que distendeu o tornozelo, a pessoa que distendeu a clavícula. Então, as fibras musculares daquela clavícula se romperam. Então, precisa fazer a cirurgia para interligar essa musculatura. E os estiramentos, que é uma ruptura mais leve nas fibras musculares. O que é que acontece? Nos esportes chamados esportes de contato, como futebol, voleibol, basquetebol, é muito comum acontecer essas lesões, tanto as fraturas quanto as contraturas, as distensões e os estiramentos. Por quê? Por mais que o profissional faça um aquecimento, tenha uma dieta balanceada, ele não está livre de ali por defender uma bola, esticar demais uma perna, ou simplesmente entrar em contato, bater corpo com o jogador do time adversário, até mesmo o seu próprio time, tá? Então, esses choques podem levar a essas lesões. O que vai fazer com que essa lesão seja de uma gravidade maior ou menor é a área que foi afetada, tá? E aí é necessário depois que a pessoa ou o jogador fique de descanso, faça fisioterapia para aquele músculo voltar a ficar forte, porque geralmente tem um encurtamento do músculo, ele fica menor, e muitas vezes o músculo perde massa, então ele também perde um pouco daquela forma que ele tem. Então é necessário fazer musculação e processos de fisioterapia para fazer com que aquele músculo se readapte à vida que ele tinha antes, tá? Então, aqui tem um conselho. Para evitar essas lesões, nós devemos nos aquecer antes das atividades físicas. É o que eu falei que tia Lises faz com vocês, manda vocês se aquecerem, estica o braço, vai para frente, vai para trás, abre a perna, tá? Isso daí ela está fazendo com que vocês aqueçam, preparem o corpo de vocês para fazer uma atividade física aonde vocês não tenham nenhum tipo de lesões, tá? Ao praticar essa atividade física. Beber bastante água, gente, é importantíssimo, tá? Porque, querendo ou não, a água tem oxigênio, e o oxigênio a gente já viu que é necessário para evitar as contrações, aquelas cãibras dolorosas, tá bom? E ter uma alimentação balanceada e rica, principalmente em potássio, porque o potássio que está na banana, a banana é uma rica fonte de potássio, evita que haja as contraturas musculares, as contrações,
aquelas câimbras doloridas. Então, quanto mais banana você come, o risco é menor de você ter uma lesão desse tipo. Bem, para vocês exercitarem o que vocês ouviram hoje, atividades no nosso livro de ciências. Peguem um papel, um lápis e anotem aí as páginas para não deixar de me entregar nenhuma, tá bom? Página 204, 205, 212, 213, 215, 216 e a última página 217. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu espero que vocês possam, muitas vezes, até conversar com a tia Isis a respeito do que a gente viu na videoaula de hoje. E assim, agora, vocês já têm a consciência do quão é importante vocês fazerem um aquecimento antes de realizar qualquer atividade física. Tá bom? Conto com a colaboração de vocês para me entregar a atividade e assistir essa videoaula. A gente tira as dúvidas na nossa live, tá bom? Beijo! Vejo vocês na nossa próxima videoaula de ciências. Tchau!